Muito bem, então oficialmente agora boa tarde a todos e a todas e bem-vindos a mais uma sessão da comunidade de formadores. Hoje serão... Mãe, só um bocadinho. eu não estou a ouvir a televisão. Hoje serão disponibilizados recursos para a capacitação digital de docentes e teremos connosco a nossa subdiretora-geral, a doutora Maria João Horta, então, que vai fazer o enquadramento da sessão. Muito obrigada, Teresa. Um beijinho à Maria, que já vi que está aí a fazer participou. É um gosto estar com todos vós, 120 pessoas, ainda assim é muita gente para um final de tarde, em que muitos ainda estão se calhar na escola a terminar as suas aulas e outros terão feito isso agora recentemente. Portanto, quero agradecer muito a presença de todos, mas permitam-me que neste agradecimento me dirija particularmente aos colegas Luís Pereira, Silvia Covaneiro, Pedro Alberto e Paulo Correia, que são os elementos-chave desta sessão. Queria também agradecer aos meus colegas aqui da Direção-Geral de Educação que têm acompanhado todo este processo e também aos colegas dos Centros de Competência TIC que aqui estão connosco, e também permitam uma palavra muito especial ao Gonçalo Espadeiro, que tem sido a pessoa também que mais tem connosco colaborado no sentido de garantir que conseguimos dar mais este passo, que é um passo muito importante, de termos recursos que ajudem, apoiem e facilitem o trabalho desta grande comunidade de formadores. Esta é uma sessão específica para a comunidade de formadores, somos muitos atualmente, temos o privilégio de ter conseguido estar e trabalhar em conjunto com quase 900 formadores, que é a obra, e neste grupo alargado de pessoas, de colegas, de profissionais, de especialistas naquilo que são as tecnologias de informação e comunicação, aquilo que é o trabalho em torno da educação digital, aquilo que é o projeto de digitalização das escolas, dizer-vos que cada um de vós é uma peça-chave na comunidade onde está, é uma peça-chave no desenvolvimento profissional de todos os nossos colegas, todos os nossos professores que estão nas escolas, e nós queremos ter a certeza que estão confortáveis a fazer o vosso trabalho e que nós próprios estamos a contribuir para que esse trabalho se eleve em qualidade. Sendo um programa de tão grande dimensão, naturalmente que ele apresenta desafios e esses desafios vamos tentando vencê-los, ultrapassá-los a pouco e pouco, com segurança e recorrendo a quem mais sabe sobre estas matérias. Foi nesse sentido que fomos identificando colegas que começaram desde cedo a trabalhar connosco na preparação de formadores, sendo eles próprios formadores com muita experiência, e fomos apercebendo também pelos contributos que iam dando na comunidade, pelas experiências que iam partilhando, que poderiam assumir aqui um papel um bocadinho diferente nesta comunidade, que era o de eles próprios se organizarem em torno da produção de cursos que venham a ajudar e a apoiar quem está no terreno a fazer formação de professores. É uma oportunidade única, aquela que estamos a viver no momento, aquilo que a maior parte de nós já ansiava que viesse a acontecer há mais tempo, essa transição digital na educação, estando nós numa fase quase a finalizar a distribuição de computadores portáteis a alunos e a professores, ainda que infelizmente em algumas, não muitas escolas, o processo esteja um bocadinho atrasado, mas ainda ontem, a propósito do projeto Piloto dos Manuais Digitais, reunia com um grupo alargado de diretores e acabei por ali ter uma pequena amostra, ainda assim, mas que me demonstrou que estão a ser encontrados canais de comunicação, a agilizarem-se estratégias de comunicação junto das famílias, de maneira que os pais, os encarregados de educação, percebam da importância de aceitarem estes kits e de que os seus filhos e os seus educandos os utilizem tanto quanto possível enquanto ferramentas de trabalho que o Ministério está a disponibilizar às famílias e a todos os nossos alunos. Também sabemos que todo o processo de atualização da qualidade da internet das escolas está a avançar e para breve algumas escolas já começaram a receber obra para fortalecerem a internet nas escolas, que é algo que obviamente preocupa quem está nas escolas, porque termos todos os alunos a utilizarem computadores, todos os professores, isso vai sobrecarregar as redes que já
eram deficitárias e, portanto, dizer-vos que isso também é uma área de intervenção que irá começar em breve. Enfim, poderia falar aqui também dos laboratórios de educação digital, muitos de vós, se calhar, também já ouviram os vossos diretores falar do assunto. Já estamos a fazer uma consulta às escolas para ver das suas preferências em termos daquilo que é a nossa capacidade de instalar laboratórios de educação digital nas escolas. E digamos que este grande programa, que tem várias componentes, várias dimensões, pela sua dimensão é mais, pela sua dimensão em termos de tamanho, demora mais tempo do que aquilo que gostaríamos, mas as coisas estão a acontecer de acordo com as nossas expectativas, exceto naquela que tem a ver com o período temporal de execução. Do ponto de vista da formação, pela monitorização que vamos fazendo e pelo contacto que vamos tendo com os centros de formação, sabemos que a execução está a bom ritmo. Temos neste momento contabilizados mais de 40 mil professores que já participaram em formação, o que é imenso, pensarmos que o nosso universo é de cerca de 100 mil professores para formar ou para atualizar nesta área do desenvolvimento digital, e isso só se deve também ao empenho dos centros de formação e a todos os formadores que estão nesta grande comunidade. Já referi o Luís Pereira e a Silvia Covaneiro, já referi o Pedro Alberto e o Paulo Correia, e com isto dizer-vos que eles são os autores, os dois primeiros, de um módulo de recursos para utilização primordialmente em grupos de formação que tenham professores vindos de diferentes áreas didáticas específicas, e depois o trabalho do segundo par, chamamos-lhe assim. Os colegas Pedro e Paulo produziram recursos mais específicos para a matemática, portanto que devem ser mobilizados por vós quando têm na formação principalmente professores, colegas que sejam da área da matemática, ou então dentro de um grupo mais diversificado, mas onde encontrem professores de matemática, disponibilizar-lhes estes recursos. Devem utilizá-los tanto quanto possível. E utilizando os recursos, utilizar também, perdoem-me a expressão, estes colegas que foram os que produziram estes recursos, e é por isso que eles hoje aqui estão, para apresentarem os materiais e para que lhes possam colocar questões, dúvidas, darem também contributos, porque este é um processo dinâmico, estamos todos a aprender uns com os outros, queremos fazer o melhor possível, e isso era a mensagem final que eu vos queria deixar. Esta oportunidade que estamos a ter de um enorme financiamento na digitalização da educação tem que ser levada muito a sério, porque é uma oportunidade única, são muitos os recursos financeiros que estão a ser trazidos à educação para esta área, e temos que ter a certeza que estamos a fazer o melhor possível. Daí que, sabendo que temos aqui formadores muito experientes, mas ainda assim, eu próprio me coloco nessa posição, os grupos de formandos são muito diversos, e tal como em sala de aula com os nossos alunos no início do ano, às vezes temos alguma dificuldade com as turmas para perceber quem é quem sabe o quê, etc. Aqui a informação, que muitas vezes é um bocadinho feita de forma compactada, se tiverem estes recursos de qualidade para vos ajudarem a diversificar também as estratégias, os materiais, etc., penso que será bom para todos. E pronto, sem mais delongas, quase 150 pessoas nesta sessão, muito obrigada por terem vindo, por aqui estarem, e espero que seja um momento também de desenvolvimento profissional para todos nós que aqui estamos, e que possamos usufruir do know-how do Luís, da Silvia, do Pedro e do Paulo. E devolvo assim a palavra à Teresa, desejando a todos uma boa sessão, e continuem a participar na comunidade, é muito importante, somos muitos, quase 900, temos muito para partilhar uns com os outros. Muito obrigada pela vossa presença, e vou ficando convosco aqui mais um bocadinho. Obrigada, Maria João. Obrigada. De acordo com o nosso alinhamento da sessão, passamos então à explicação, e passo a palavra ao Gonçalo Espadeiro, que vos vai explicar precisamente onde vão ficar organizados estes recursos na comunidade de formadores, no nosso grupo fechado. Gonçalo, palavra tua. Viva! Muito obrigado, Teresa. Boa tarde a todos e a todas. Uma vez mais, bem-vindos a esta sessão em que estamos a disponibilizar os módulos de formação de docentes. Queria agradecer as palavras da senhora subdiretora
que nos presenteou no início desta sessão, reforçar que este trabalho foi um trabalho de uma equipa muito mais alargada, uma equipa composta por também muitos elementos da DGE, que estiveram sempre presentes e que contribuíram para que estes módulos pudessem ver a luz do dia. Vou passar já a apresentar a área no Moodle onde eles vão estar disponíveis. Já está visível para todos. Eu creio que até durante a tarde, agora já para o final da tarde, terão até já recebido algumas notificações no vosso correio eletrónico a dar conta de mensagens de fórum deste novo tópico. Estamos então na página de entrada da comunidade, como ela está estruturada atualmente, creio que seja do conhecimento de todos vós, e está aqui um novo tópico que nos aparece disponível, cujo o título é Módulos de Formação. É uma coisa muito simples, mas é nova aqui, neste novo arranjo, e é aqui que muito facilmente, só depois de encontrarmos sempre o que está em destaque, e o que está em destaque é sempre um evento que se tenha realizado ultimamente, temos então a área referente a estes módulos de formação, onde, para além da disponibilização dos módulos, que já vamos ver, temos também um fórum específico para discutir, no qual todos estão desde já convidados a participar. Nós temos aqui uma nova metodologia, os tópicos só serão abertos por nós, para que se concentrem todas as conversas, todas as mensagens em torno de um número mais reduzido de tópicos, ou seja, neste momento apenas temos os tópicos referentes aos 2 módulos que serão apresentados hoje. Muito em breve irão aparecer aqui os módulos referentes às outras 6 áreas que irão ser disponibilizadas. E o que se pede é que façam uso desta área para que ou iniciem aqui dentro, em resposta a este tópico inicial, iniciem aqui uma qualquer resposta, interpelando diretamente os autores ou, pura e simplesmente, colocando uma dúvida, fazendo uma partilha que seja associada àquilo que é apresentado, ou aquilo que bem entenderem, partilharem uma experiência que resulte da utilização de uma tarefa ou de uma atividade disponibilizada neste módulo, como vocês entenderem. É suposto respondermos todos uns aos outros, ou seja, não necessariamente sejam só os autores a responder ou alguém da equipa da DGE, todos são convidados a responder uns aos outros, é isso que se espera de uma comunidade como esta, mas podem também contar com a participação dos autores, porque eventualmente poderá ser algo mais específico e que precise do seu esclarecimento. Quem diz relativamente à matemática, existe aqui o relativo ao transversal. E depois podemos encontrar na área de entrada do módulo a disponibilização dos ditos documentos, em que temos aqui rapidamente o do transversal, que já está disponível, creio que todos já terão acesso aos mesmos, que poderão descarregar e que poderão fazer uso, sempre fazendo também referência aos seus autores, mas em todo o caso são módulos que estão disponíveis para consulta livre com licença Creative Commons. Este é o da transversal, temos aqui o da matemática, mas não me cabe a mim explorar agora estes módulos, uma vez que nós temos aqui hoje connosco ao vivo e a cores os seus autores para fazerem então uma primeira apresentação, uma primeira visita guiada por esses módulos. A minha intervenção é curta e vou desde já passar a palavra de volta à Teresa Marques para que ela possa dar seguimento à nossa sessão. Muito bem, obrigada, Gonçalo. Então, dando seguimento ao nosso alinhamento, e antes de passar a palavra ao Luís, faço aqui uma breve introdução e apresentação. Portanto, o Luís Pereira e a Sílvia Covaneiro
são os autores do módulo de formação de docentes da área transversal, e vou só aqui à minha cábulazinha para vos fazer um pequeno aqui resumo biográfico de ambos. Portanto, Sílvia Roda Covaneiro é professora auxiliar convidada no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde fez doutoramento e mestrado em Educação, com investigação relativa à utilização de tecnologias móveis em contextos educativos. Colaborou como assistente de investigação no projeto de Salas de Inovação Educativa no mesmo Instituto e no projeto Tablets, no ensino e na aprendizagem da Fundação Carlos Gulbenkian. Tem dado formação a professores de todas as áreas de recrutamento em diversos centros de formação e é Apple Professional Learning Specialist. Fez a sua formação de base em línguas e literaturas modernas na variante de estudos ingleses e alemães e coordenou as 2 edições do curso de ensino de inglês no primeiro ciclo do ensino básico, na Escola Superior de Educação do Instituto Piaget de Almada. Lecionou inglês e alemão no ensino básico e secundário. Passando ao Luís Pereira. O Luís António Pereira nasceu em Lisboa, é licenciado em Informática pela Universidade Autónoma de Lisboa, é mestre em Ciências da Educação com especialização em Informática Educacional pela Universidade Católica Portuguesa e doutor em Ciências da Educação, na especialidade de Tecnologias, Redes e Multimédia na Educação e Formação pela Universidade Nova de Lisboa. Tem estudos pós-graduados em Administração Escolar. A área de avaliação automática tem sido objeto de investigação e do seu particular interesse, com diversos artigos científicos publicados. É professor do ensino secundário do grupo de Informática. Então, hoje não temos a Sílvia por incompatibilidade de horário, no entanto, o Luís fará representar-se por ambos. E agora sim, passo a palavra ao Luís Pereira. Olá, boa tarde a todos. Agradeço as palavras da Teresa e também da subdiretora Maria João Horta. Neste caso, tanto eu como a Sílvia, aceitámos este desafio de fazermos aqui este módulo de formação transversal. Foi um desafio bastante grande, mas que nos deu um prazer muito grande em o criarmos. Também tivemos por trás toda uma equipa de pessoas que nos ajudaram, nomeadamente também aqui da DGS. De qualquer forma, antes de eu começar a apresentação, a Sílvia, por uma impossibilidade de ordem pessoal, não consegue estar presente hoje e nós achámos por bem, para que ela participasse, fazermos aqui uma malandrice que consistiu na gravação hoje de manhã da referida apresentação e que eu vou passar a disponibilizar a todo o auditório. Depois estarei à vossa disposição para eventuais questões que sejam pertinentes e que achem por bem colocar. Teresa, posso partilhar? Força, Luís. Eu fiz sinal, mas... Ok. Olá, boa tarde. O meu nome é Sílvia Roda Covaneiro, eu sou professora de inglês e alemão e neste momento direciono mais o meu trabalho para a formação de professores e colaboro com diversos centros de formação, incluindo o Centro de Formação de Escolas António Sérgio, onde colaboro com o Luís Agonia Pereira, com quem fiz também este módulo de formação transversal. Hoje não posso estar presente na apresentação e por isso gravámos esta apresentação durante a parte da manhã e para que o Luís possa passar durante a sessão de hoje, eu estarei a dar formação e o Luís está presente também para vos esclarecer qualquer questão que tenham para nos colocar. Luís. Olá, obrigado Sílvia. Boa tarde a todos. Eu sou docente do grupo 550 de Informática. Tenho colaborado também com a Sílvia, com o Centro de Formação António Sérgio, na pessoa do seu diretor Joaquim Melro, como formador. Agradecemos o convite da DGE, que nos permitiu criar este módulo de formação transversal.
Agradecemos também o apoio dado pelos professores João Torres e João Grácio, do Centro de Competências TIC da ESE de Setúbal, e à professora Nancy Silva, do Centro de Competências TIC Entre Mar e Serra de Leiria. Também agradecemos a presença de todos. Sílvia. Então, do que vos vamos falar hoje? Vamos apresentar um módulo de formação transversal e vamos focar estas 3 questões. Primeiro, falar-vos do porquê e porque é que para nós faz também sentido que este trabalho seja transversal. Como é que desenvolvemos este trabalho e no final vamos apresentar também um exemplo prático. Ora bem, porquê este módulo transversal? Quando recebemos o convite para participar na criação deste módulo, acabou por ser uma forma de teorizar, explicar aquilo que no fundo sempre defendemos. Ou seja, um ensino e uma aprendizagem transversal, interdisciplinar, onde o aluno é colocado no centro da aprendizagem, com uma base construtivista, mas que lhe permita também criar conhecimento. Sei que não é fácil implementar este tipo de metodologias, requer muito trabalho entre todos os docentes envolvidos, quer seja uma turma ou num projeto. No entanto, também sei que as aprendizagens são mais inovadoras, efetivas, realistas e motivadoras. Aqui o digital acaba por ser um catalisador, pois como é referido, é facilitador destes processos. Sílvia. Então, para criarmos este trabalho, assumimos como orientação o que era proposto para as oficinas de formação de níveis 1 e 2 e seguimos também o Discompedu como referência, considerando as diversas áreas de competência, as 6 áreas. Criámos então vários exemplos práticos, exemplos que baseámos também, fundamentámos em diversas áreas que vamos ainda falar. Estes exemplos procurámos que fossem também dando resposta a vários objetivos, várias áreas de competência em simultâneo. Em cada um dos exemplos, em cada atividade a desenvolver em situação de formação, procurámos que dentro dessa mesma atividade pudéssemos estar a dar resposta a competências tanto profissionais como a competências pedagógicas. Este módulo de formação alicerçou-se numa fundamentação teórica que vai ao encontro de metodologias de ensino e aprendizagem transversais e interdisciplinares. Esta fundamentação diria que é transversal ao módulo de formação e que passa por áreas como as que aqui estão mencionadas, portanto, modelos de aprendizagem híbrida, estratégias pedagógicas, aprendizagem ativa, cenários de aprendizagem, mapas mentais e conceptuais. Esta fundamentação não é apenas teórica, uma vez que é acompanhada com exemplos de aplicação de variados recursos educativos digitais. Sílvia. Então, os exemplos que criamos serão exemplos pedagógicos, que têm como base temas que sejam abrangentes, que possam chegar a várias áreas disciplinares em simultâneo, para que os professores dessas várias áreas possam reconhecer aqueles exemplos como exemplos que possam utilizar nas suas práticas e nos seus contextos educativos específicos. Portanto, ao longo da oficina de formação, a nossa proposta é que haja a demonstração de cenários de aprendizagem concretos, que sejam entendidos como execuíveis pelos professores. Para isso, criamos situações de simulação, os professores vivenciam essas atividades quando o formador as simula e os professores vivem-nas como se fossem alunos, portanto, vivem-nas pela perspectiva dos alunos. O objetivo é que depois, no final da formação, possam também criar os seus próprios cenários de aprendizagem e que eles possam ser implementados junto dos seus alunos, nas suas turmas, nas escolas. Os exemplos práticos, como referiu a Sílvia, foram pensados de forma a que ao longo das sessões presenciais conjuntas se privilegie a interação, a ação e a reflexão,
a discussão e a reformulação individual e também em grupo. É importante motivar os formandos para ciclos de trabalho em que os professores recebam exemplos, planeiam as suas experiências, as coloquem em prática, partilhem e interajam com outros formandos, proporcionando momentos de reflexão sobre os processos e também sobre os seus resultados. Sílvia. Sim, então nesta imagem podem ver também como é que incluímos os exemplos práticos na fundamentação teórica. Portanto, apresentámos inicialmente o que tomámos como base para a criação dos exemplos práticos e depois de seguida apresentamos cada um desses exemplos. O exemplo que escolhemos falar hoje aqui é o terceiro exemplo que incluímos no documento e prende-se precisamente com a questão da simulação e das atividades colocadas numa lógica sequencial, num cenário que os professores possam vivenciar. Portanto, o formador apresenta esse exemplo pedagógico, escolhe uma temática que seja abrangente, damos também depois, a certa altura no documento, exemplos de temas que poderiam ser selecionados, como, por exemplo, alimentação saudável, estilos de vida saudáveis, poluição, pronto, exemplos, são alguns dos exemplos que também incluímos, e depois a partir desse exemplo, que poderá incluir depois áreas disciplinares em várias atividades, vão-se incluindo também exemplos de atividades com recurso a diversas ferramentas digitais. Portanto, esta atividade poderá prolongar-se por várias sessões. Aqui na duração colocámos 3 sessões presenciais ou síncronas, e que depois terá também um trabalho que será feito entre sessões. Portanto, a ideia é que, se calhar no nível 1, isto possa até ser feito de uma forma em que se apresentam essas ferramentas escolhidas de forma mais sistematizada, com mais detalhe, que os formandos possam inclusivamente durante a sessão experienciar também essas ferramentas. Se calhar no nível 2 isso já não será necessário que seja de uma forma tão aprofundada durante a sessão, e que possa passar para trabalho autónomo, que seja acompanhado de tutoriais, por exemplo. A ideia é que, à medida que vamos avançando no exemplo e à medida que vamos vendo várias ferramentas digitais, os formandos, depois de explorarem esses recursos, criem os seus exemplos. Por isso, aqui nos recursos diz também que, além de os formadores e os formandos explorarem ferramentas de criação e partilha, divulgação de conteúdos, como, por exemplo, vídeos, criar vídeos de forma colaborativa, criar sites de forma colaborativa, e posters, folhetos, imagens interativas. Portanto, além destes... e no final temos também a criação de rubricas de avaliação. Portanto, além de se explorarem estas ferramentas de forma individual por parte dos formandos, a ideia é que os formandos também possam partilhar aquilo que vão fazendo uns com os outros, e para isso será necessário recorrer ao LMS durante o trabalho, ao sistema de gestão de aprendizagem durante o trabalho autónomo, e a nossa proposta é precisamente que os formandos depois partilhem os exemplos que vão criando nessa plataforma e, por exemplo, utilizando fóruns de discussão. Portanto, depois de partilharem o que criaram, podem ver também as criações dos outros formandos e deixar uma mensagem, pelo menos a um colega, de feedback, para que assim todos possam ter também retorno do trabalho que fizeram e que todos possam ver a sua atividade experimentada na prática por outros colegas. Isto, por outro lado, permite que os próprios docentes também acabem por ver outras formas de utilizar as ferramentas que estiveram a explorar. Portanto, temos uma diversidade de criações, diversas visões sobre aquelas ferramentas, diversas áreas disciplinares, se calhar alunos com idades muito diferentes, e isso permite também, de alguma forma, trazer aquela vantagem enriquecedora que consideramos. Essa variedade, essa diversidade acaba por enriquecer o grupo de formação no seu todo, e todos poderem interagir uns com os outros e beberem dos exemplos uns dos outros. Portanto, para os objetivos e também para os conteúdos,
baseámos-nos naquilo que era referido nos documentos de orientação das oficinas, sendo que naturalmente no nível 2 já de uma perspectiva mais de aprofundamento e mais do que a exploração inicial unicamente. Pronto, depois temos também aqui a descrição, que eu já fui também referindo, depois temos aqui os exemplos de temas, aqui em baixo. Nas fases seguintes, portanto, temos depois nos pontos 3, 4, 5 e 6, será a descrição da atividade que também já fui fazendo. Portanto, tem sempre a continuação na sessão seguinte da simulação, dar a possibilidade aos professores de irem vivenciando essas atividades pela perspectiva dos alunos e também assim lhes permite imaginar como é que os seus alunos vão reagir àquelas atividades e àquelas criações. Pronto, depois temos também ainda sugestões de discussão, nomeadamente que possam explorar as questões relacionadas com as estratégias pedagógicas que foram elencadas ao longo da simulação, bem como os modelos híbridos de aprendizagem. Aqui a sugestão seria que também se pudesse, por exemplo, referir a aprendizagem baseada em projetos, foi uma das simulações, as simulações que habitualmente tanto eu como a Luísa utilizamos nas oficinas vão neste sentido. E depois poderiam também sugerir a exploração de outros cenários de aprendizagem, outras sequências de atividades de aprendizagem, que deixamos também algumas sugestões na secção do saber mais. Pronto. Relativamente às sugestões de discussão, deixamos também uma proposta para o nível 3, que seria que o projeto, o exemplo pedagógico que fosse apresentado aos professores em situação de formação, que fosse um projeto de intervenção a nível da totalidade da escola, portanto, mais do que um projeto de turma ou um projeto que envolvesse, se calhar, no nível 1, seria um projeto só daquela área disciplinar, no nível 2, um projeto que envolvesse várias disciplinas, um projeto de turma com várias disciplinas, e no nível 3, a ideia seria que fosse um projeto mais alargado, com impacto na escola ou na comunidade escolar, ou até considerando que esse projeto pudesse incluir várias escolas ou com uma dimensão internacional e passar também para a inclusão de outras turmas fora do país pudessem também incluir-se neste mesmo projeto. Portanto, essa lógica crescente do nível 1 ao nível 3 será sempre no sentido de alargar o potencial da intervenção deste projeto. Não sei se o meu colega Luís quer acrescentar alguma coisa. Mas... Eu só aproveitava para reforçar aqui o que a Sílvia mencionou, nomeadamente para a analogia que é realizada entre o que se passa no âmbito das sessões de formação e depois a sua transposição para a sala de aula. Quer dizer, permite que os professores, os docentes, consigam depois também diversificar os exemplos que são apresentados aqui e poderem criar os seus. Portanto, isto não é uma receita que é preciso que seja seguida, mas permite esta flexibilidade de modo a que os professores possam depois, tendo em mente estes exemplos que são aqui explanados, que possam eles próprios criar exemplos para com os seus alunos desenvolverem atividades. Exato, que é precisamente um dos outros exemplos práticos que temos no módulo de formação, não é? Portanto, este que nós escolhemos falar é o exemplo 3 e depois o exemplo 4 precisamente propõe que os formandos criem os seus próprios cenários de aprendizagem, que os implementem e possam trazer essa prática e as evidências dessa prática para o grupo de formação. Então, passando para o último slide. Para saber mais. Portanto, isto também é um tópico do nosso módulo de formação.
Portanto, a criação deste módulo de formação transversal constituiu para nós mesmos, para mim e para a Sílvia, uma descoberta, uma vez que na nossa investigação tentámos trazer o que de mais inovador se faz nesta área, nomeadamente com exemplos de projetos internacionais, como o projeto Novigado. Também fazemos aqui referência aos cenários de aprendizagem da Europeana e também, como aqui está mencionado, em cenários de aprendizagem com projetos do Future Classroom Lab, recursos educativos digitais que podem ser vistos no banco dos recursos educativos digitais e pronto, basicamente é isto. Tentamos sempre ou seja, trazer aqui exemplos que fossem muito elucidativos desta área de transversalidade que nos calhou. Sílvia. E pronto, acho que é tudo para esta apresentação. Portanto, aqui esta parte do saber mais no documento está com hiperligações que depois podem também utilizar, nomeadamente exemplos concretos de cenários de aprendizagem destes vários projetos. E acho que chegamos ao final. Agradecemos a todos a vossa atenção e não podendo estar presente o Luís, estou certa que agora poderá responder a quaisquer questões que possam ter. Eu deixo os meus cumprimentos a todos e fico também com vontade de assistir às outras apresentações. E pronto, obrigada. Obrigada. Ambos, apesar da Sílvia não estar, quem chegou agora não se iria perceber se a Sílvia estaria ou não da forma como vocês apresentaram. Estão de parabéns. Não sei, Luís, se queres fazer mais algum comentário. Quer dizer, eu agora de facto deixo aqui à consideração, como o Gonçalo referiu, portanto, uma vez que este módulo está já disponível online, nós teremos todo o gosto em ir até para o melhorarmos, não é? Porque isto é um documento em aberto, portanto, agradecemos as críticas todas que nos façam e tentaremos também responder a dúvidas que surjam e, ao mesmo tempo, numa nova versão, eventualmente, deste documento para incluirmos sugestões de melhoria que possam eventualmente aqui que possam vir aparecendo. Muito bem, muito obrigada e obrigada também por Eu é que agradeço. esse reforço também de levar todos estes colegas a visitarem a comunidade e àquele espaço específico para colocarem questões, sugestões, o que entenderem. Muito obrigada. Sendo assim, passamos à apresentação dos próximos intervenientes. Penso que o Paulo Correia já esteja presente. Sim, Gonçalo? Já está? Para que Sim. Obrigada. Tanto o Paulo Correia como o Pedro Alberto já o estou a ver aqui no meu ecrã. Entretanto, eu queria só acrescentar, é normal que estão a tomar agora o primeiro contacto com estes documentos que foram só hoje disponibilizados na comunidade. É normal que precisem do vosso tempo para se apropriarem do seu conteúdo. No entanto, a julgar pela apresentação que a Sílvia e o Luís acabaram de partilhar connosco, que foi muito clara, mas mesmo assim é normal que as dúvidas venham a surgir e que surjam depois mais tarde. Não há tempo de colocar as questões aqui, mas eu creio que o Luís ficará connosco até ao final da sessão e se entretanto vos surgir alguma dúvida ou alguma questão que queiram colocar, ou pedem a palavra depois no fim da sessão, ou podem colocar aí no bate-papo, que depois nós passaremos a palavra quer ao Luís, quer qualquer um dos colegas que vai apresentar agora, que é o Pedro e o Paulo Correia. Teresa, queres apresentar os colegas? Sim, vou já a isso. Eu só tive que desligar porque tinha aqui a minha pulguinha a fazer barulho. Não faz mal, faz parte. Muito bem, então vamos começar pela apresentação do Paulo Correia. O Paulo Correia é licenciado em Ensino de Matemática na Universidade de Évora, onde também concluiu o curso de especialização de mestrado em Educação
matemática. É professor de matemática do ensino básico e secundário desde 99 e também desenvolve atividade como formador de professores. Desempenhou outras funções enquanto docente, das quais se destacam a integração do Conselho Científico do IAV, a representação da APM, o grupo de trabalho que redigiu as recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos em matemática, e a equipa que redigiu as aprendizagens essenciais de matemática do ensino básico que irão entrar em vigor a partir de 2022, portanto, no presente ano. Tem também uma página de internet que depois podemos partilhar, que é matematica-absolutamente.net. Passando ao Pedro Alberto. O Pedro Alberto também, portanto, pertence ao grupo disciplinar 500, de matemática, esteve afeto ao projeto Entre Mar e Serra no agrupamento de escolas de Vieira de Leiria, que visava o apoio aos sistemas informáticos e de informação, bem como a formação dos docentes na utilização e implementação das TIC em contexto educativo. Coordenou o agrupamento de escolas de Vieira de Leiria, o projeto ENIS, European Network of Innovative Schools, da European Schoolnet, no âmbito da certificação no biênio 2005-2007. Esteve afeto ao projeto ERTGE, Rede de Cooperação e Aprendizagem do Centro de Competência Entre Mar e Serra. Participou como professor especialista em quadros interativos no projeto internacional da European Schoolnet, como membro no grupo de trabalho na elaboração do curso dos quadros interativos, de Pedagogical Use of Interactive Whiteboard in Technologies in Secondary Schools, integrado nas parcerias estabelecidas pela equipa da DGE. Tem dinamizado várias ações de formação nas modalidades de curso, oficina e projeto para diversos centros de formação de professores, integra o grupo de formadores das oficinas de formação de capacitação digital docentes no FAI Beira-Mar e tem lecionado ao terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário e cursos profissionais a disciplina de matemática. É assessor da direção deste agrupamento nos 2 últimos anos letivos. Atualmente, no mandato para o quadriênio 2021-25, integra a direção como adjunta à direção do agrupamento de escolas Figueira Mar. Passo então, e bem-vindos de novo a esta comunidade, passo então a palavra ao Pedro Alberto e ao Paulo Correia, responsáveis pelo módulo de formação das ciências exatas e matemática. A palavra é vossa. Obrigado. Paulo, queres começar? Boa tarde a todos, o meu nome é Paulo Correia, o Pedro também já se identificou, estamos aqui entre colegas e, portanto, vamos tentar partilhar um bocadinho do que foi o nosso processo na criação deste módulo. Portanto, se quiseres avançar, Pedro. Eu quero também agradecer a apresentação e a todos os colegas que estão a participar neste evento e agradecer a apresentação anterior, que foi excelente e gostei bastante, portanto será uma das que eu irei implementar nas próximas formações também. Portanto, Paulo. Íamos começar por dizer que tivemos aqui um processo sofrido, como a generalidade dos colegas que teve a trabalhar na construção dos módulos, e portanto, digamos que eu e o Pedro tivemos aqui um processo de partir pedra, mas depois o Gonçalo e o Lucas tiveram um processo de alisamento e limpeza que enriqueceu o módulo de uma forma substancial e, portanto, é justo, digamos, partilhar eu ia dizer o mérito e o demérito, mas se calhar é só o mérito, vamos reservar o demérito só para nós, mas de facto tivemos aqui um acompanhamento de luxo ao qual não será alheio o facto de tanto o Gonçalo como o António serem professores de matemática também e portanto terem um alinhamento no discurso e nos propósitos e nos objetivos que era partilhado por todos. Portanto, apesar de a autoria ser minha e do Pedro, digamos que o Gonçalo e o António deram um contributo decisivo e, portanto, é justo assinalar. Se formos avançando, e ainda numa perspectiva assim mais geral, portanto, numa lógica de enquadramento ao nosso trabalho e às opções que fomos tomando, depois o Pedro já vai entrar em detalhes mais concretos. Uma das preocupações que tivemos aqui com digamos, a diversidade de formandos que vamos encontrar na formação, nomeadamente nos níveis de proficiência digital, foi tomar opções em relação ao nível 1 e ao nível 2. Portanto, havia duas alternativas que equacionamos, uma seria construir atividades que fossem diretamente vocacionadas ao nível 1 e outras ao nível 2, e
portanto, dentro dessa possibilidade havia outra e optamos pela outra. E a outra foi usar mais ou menos as mesmas atividades e fazer uma adequação ou uma diferenciação aos níveis de proeficiência a que se destinavam. Portanto, a nossa aposta foi em pegar em exemplos e detalhá-los de forma a que pudessem ser abordados com maior ou menor profundidade para dar resposta aos formandos de nível 1 e nível 2. Vamos tentar clarificar essa opção aqui, por enquanto assim em termos teóricos e globais pode não ser muito claro, vamos tentar depois ao nível concreto esta opção fique mais clara. Digamos, isso também poderá corresponder àquele contínuo de formandos que temos, que não são exatamente do nível 1 ou exatamente do nível 2, às vezes estão ali no meio e, portanto, o facto da atividade ser a mesma e o aprofundamento ser o mesmo também pode ajudar nesse ponto de vista. Relativamente ao DigiCompedu, ao referencial que tínhamos na concepção do módulo e que temos na formação, optamos por fazer a identificação de atividade, de competências para cada atividade, tendo a noção de que essa identificação é muito redutora, ou seja, em cada atividade podem e devem ser promovidas outras competências para além daquelas que estão identificadas. Novamente, tínhamos uma opção de fazer uma identificação exaustiva ou extensa de todas as competências que podem ser promovidas com o desenvolvimento da atividade, ou podíamos optar por criar um foco e salientar apenas uma competência, foi essa a nossa opção, com a consciência de que é uma abordagem que pode ser redutora e, portanto, deixamos o desafio a que depois essa discussão e o enquadramento, o trazer à atividade outras competências relevantes, possa ser também objeto de trabalho durante a formação. Portanto, propomos explicitamente que perante cada atividade, ou depois de selecionada uma atividade, os professores sejam convidados a enquadrá-la no quadro de competências do referencial e, digamos, a escolher outras ou a justificar a opção por uma e, portanto, de alguma forma, trabalhar também a atividade que está em causa ou que é proposta no quadro do DigiCompedu para fazer essa ligação. Para facilitar o trabalho, digamos assim, nós já fizemos com uma competência. São convidados a acrescentar outras competências dentro de que tiver a ser trabalhado e da vossa dinâmica de formação depois na utilização do kit. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Pedro. Só um bocadinho. Ora bem, então se calhar eu passava a dizer qual foram as nossas opções em termos de alinhamento digamos, do nosso módulo. Nós escolhemos 4 tipos de ferramentas, tanto alinhadas com o currículo de matemática, nomeadamente em ambiente de programação visual, o Scratch, para um ambiente de geometria dinâmica, o GeoGebra, e depois, digamos, em termos de exemplos de aplicações dinâmicas, escolhemos uma applet do Damat, que tem, digamos, também para os 2 níveis de nível 1 e nível 2, exemplos da sua aplicação. Indicamos também ainda a utilização da folha de cálculo, porque permite uma diversidade de abordagens diretamente relacionadas com o currículo de matemática e que já amplamente estão divulgadas e podem ser objetos de análise e de implementação no contexto de formação. Portanto, nestas 4 opções de ferramentas, nós vamos aqui apresentar alguns exemplos. Portanto, o primeiro exemplo tem a ver com a utilização do Scratch. Não sei se o Paulo quer dar aqui alguma nota introdutória na sua... Não, segue e depois... Ok. Pronto, basicamente, o que nós temos aqui neste primeiro exemplo, que pretende ser para o nível 1, portanto, há um programa já pré-concebido que eu se calhar passaria a mostrar num ambiente de programação visual Scratch. Portanto, vou abrir o projeto
e mostrar o seu código. Portanto, e neste caso, neste exemplo que já está previamente concebido, conforme é indicado no exemplo, há um erro de programação e o objetivo é realmente a resolução do problema ou do erro que está aqui propositadamente introduzido para levar à discussão, quer com os formandos no ambiente formativo, quer quando a apropriação do professor, por este exemplo, utilize com os seus alunos, sem conhecer, no fundo, a programação em si, ou conforme se faz a programação, consegue pegar no exemplo e facilmente detectar o erro, que eu agora aqui não vou levantar o véu e poderão explorá-lo e ver onde é que ele está. Obviamente, o conceito matemático subjacente do Teorema de Pitágoras tem que ser apropriado e tem que ser conhecido para poder identificar, obviamente, o erro que está aqui na programação. Portanto, este é, digamos, a situação que nós entendemos para um nível 1 de proficiência. Entendemos que depois qualquer professor de nível 2 que já tenha um contacto com a programação secretos possa desenvolver os seus próprios projetos e possa realmente pôr em prática também os ambientes de programação visual que estão já inseridos nos novos programas, no novo programa de matemática. Não sei, João, não sei, Paulo, se queres acrescentar alguma coisa aqui ao primeiro exemplo. Sim, podemos concretizar com o slide seguinte. Ok. E, portanto, é mais ou menos aquilo que o Pedro estava a dizer. A questão da utilização do secretos tem uma grande... A nossa expectativa é que haja uma grande diversidade de posicionamentos do ponto de vista dos professores. Portanto, alguns professores já com alguma experiência, outros professores sem experiência nenhuma, mesmo professores com algum nível de proficiência digital ou ao nível de outras ferramentas. E portanto, é importante manter vários cenários em aberto. Portanto, para não espantar a caça, digamos assim, é bom termos uma abordagem mais suave, que consistirá, como o Pedro estava a dizer, em proporcionar um programa já construído, um projeto já completo, em que se pressuponha algum tipo de interação, digamos, mais suave. Portanto, corrigir um erro, fazer uma modificação, adaptar um projeto para fazer outra coisa. Se tivermos professores já com um nível de experiência e proeficiência maior, aí podemos ir com objetivos mais amplos, introduzindo elementos de complexidade maior, como, por exemplo, manipular atores ou palcos, ou começar a programação sem uma base prévia, o que implicará naturalmente um nível de apropriação maior. Isto é verdade para professores e será depois também verdade para os alunos. Ou seja, os professores na formação também devem ter a noção de que quando chegarem ao trabalho com os alunos, eventualmente vão ter alunos já com prática do secretos de outras andanças, ou então não, vão ter alunos que precisam deste acompanhamento mais suave e desta criação de hábito mais suave. E, portanto, este nível 1, neste caso concreto, aplica-se, obviamente, primeiramente aos professores, mas depois também aos alunos em função da experiência prévia que já têm. Ok, relativamente então, passava ao outro exemplo, neste caso em ambiente de geometria dinâmica. O exemplo que eu tenho aqui também já está previamente concebido para aplicação, quer aos formandos das áreas de matemática, quer depois os formandos aplicar relativamente aos seus alunos, e digamos que a tarefa aparece já previamente concebida para ser aplicada. Portanto, neste caso eu vou fazer aqui uma pequena simulação, que é criar a tarefa, obviamente ter uma conta registada, porque só um professor pode lançar uma tarefa com uma conta criada. Portanto, eu vou aqui autenticar-me e vou criar esta nova tarefa, que eu vou colocar exemplo da apresentação. E neste momento a tarefa está criada, portanto eu pedi aqui ao Paulo que fizesse agora de aluno e entrasse na sua tarefa e repare, se qualquer um dos colegas que está presente nesta sessão entrar no GeoGebra, não precisa ter conta, basta introduzir como tarefa de sala de aula este código de
8 dígitos, entrará aqui, pronto, eu estou a ver o Paulo Correia, um aluno aplicado, já a desenvolver a sua tarefa, portanto, e penso que todos estarão a ver que a tarefa terá a ser já realizada, portanto, já aparece aqui alguma coisa. Se eu clicar dentro da tarefa, eu vejo todas as respostas que o Paulo, por exemplo, já que há mais um aluno, era isso que eu estava à espera. Isto, obviamente, em direto é sempre arriscado, não é? Mas penso que estará a funcionar sem qualquer problema, e viram que facilidade mesmo para qualquer formador que nunca usou esta ferramenta. Poderá pôr os seus formandos, que são da área e que se calhar não terão dificuldade em fazer esta tarefa, a fazer a tarefa como se fossem alunos, e obviamente o formador poder depois acompanhar toda a sua construção. Pronto, agora sim começam a aparecer, e acredito que um bocadinho tenha aqui um conjunto de alunos difícil de gerir nesta apresentação. Mas pronto, penso que já será o suficiente. Reparem que, só para dizer como é que isto, em termos o professor utiliza, portanto, a sessão está aberta. Se eu não quiser mostrar quem são os alunos, eu coloco o modo anónimo, e agora todos os estudantes que aqui entrarem, só eles saberão que número de estudantes são. Eu aqui não sei os nomes associados aos estudantes, e assim, se calhar, anonimamente, já haverá menos vergonha de entrar aqui dentro desta tarefa. Portanto, e basicamente, desta forma, conseguimos acompanhar o processo de resolução da tarefa, portanto, que é uma tarefa puramente matemática, e que, já agora, eu vou só regressar aqui um bocadinho ao exemplo, tem a ver com um exercício que saiu no Exame Nacional, primeira fase, 2016, portanto é um exercício público do IAV, na qual foi adaptado para uma construção dinâmica e para respostas a cada uma das tarefas, que eram as tarefas do exercício, mas neste caso no ambiente de geometria dinâmica. Portanto, se calhar passaria ou regressaria à apresentação, para não amassar muito. Paulo, não sei se queres perguntar alguma coisa ou se ficou alguma coisa aqui para mostrar. Ia só salientar aquilo que tu já disseste, ou seja, de alguma forma, novamente dizer que a mesma tarefa, ou o mesmo tipo de tarefa, pode ser implementado no nível 1 se utilizarmos um recurso do GeoGebra já construído, portanto, como aquele que o Pedro mostrou, já está pronto a usar, em que o que se pretende que as competências que são exigidas ao professor é, por um lado, ter um login no portal do GeoGebra, e, por outro lado, depois gerir na sala de aula a discussão em torno das respostas dos alunos. Portanto, digamos, um nível de competências mais modesto. Professores que tenham uma proeficiência, uma familiaridade maior com este ambiente, serão convidados a criar tarefas de raiz, onde existe um trabalho, digamos, a montante, muito mais exigente, e que será objeto de trabalho na formação e de acompanhamento por parte dos colegas formadores. Do ponto de vista do DigiComp-Edu, que era a outra nossa preocupação macro, digamos assim, para além da diferenciação, fica claro que esta questão da criação e modificação de recursos é uma forma de promover, digamos, as competências digitais dos professores, ou só a nível da seleção, se estivermos a pensar numa utilização mais modesta e menos ambiciosa. Portanto, eu acho que está praticamente tudo dito. Reforçar aquilo que o Paulo disse, que realmente depende muito da proficiência nestas aplicações dos vossos formandos, e isso às vezes não depende do nível que estão a dar, não é? Mas sim do conhecimento da ferramenta e da sua, digamos, utilização que já têm a montante. O mesmo acontece com os nossos alunos. Por vezes é necessário dar um bocadinho um passo atrás e depois para dar dois à frente em cada uma destas ferramentas, porque nem sempre a turma ou o conjunto de alunos que temos acompanha o mesmo processo, portanto, e neste caso poderá ser o mesmo que vos acontecerá. Não sei se Paulo tem mais alguma coisa para
dizer estava a olhar aqui para o tempo e, portanto, o tempo está bom, portanto... Pois, estava-me a ocorrer aqui mais uma série de divagações, mas eu acho que podemos guardar para alguma dúvida que vá surgindo aqui no bate-papo. Já agora uma dúvida é de ver quantos é que já lá estão. 12, pronto, ok. Eu poderia mostrar só aqui rapidamente a tua construção para mostrar que não foi... Mas é uma vergonha que não foi feita assim com muito construíste cuidado. uma pirâmide, não sei se o objetivo foi cumprido, mas não tiveste tempo de apropriar dele. Portanto... Não tive a preocupação, estava mais preocupado em que aparecesse qualquer coisa rapidamente. Exatamente. De quem construiu uma coisa certinha. Mas estão convidados a colocar alguma dúvida ou alguma questão que tenha sido menos clara e nós tentaremos esclarecer se for o caso. Resta-me agradecer a todos e muito obrigado. Obrigada a nós, Paulo e Pedro, o grupo PP da matemática. Não sei, até agora no chat não nos apareceu e é como disse o Gonçalo há pouco, é muita informação e também os colegas precisam de digerir um bocadinho e de visitar os módulos e lê-los com mais calma também para se apropriarem, não é? Mas lá está, mais uma vez reforçamos que os fóruns estão precisamente destinados para esse fim, para dúvidas, para sugestões, entre outros. Gonçalo, não havendo questões, estou a ver os comentários dos colegas a agradecer as partilhas e que gostaram muito. Se calhar passaríamos então ao nosso último ponto, ou queres acrescentar algo mais? Não. Estava também a dar tempo, estava também a dar tempo para que no chat pudesse eventualmente aparecer uma ou outra questão que quisessem colocar aos autores, tanto ao Luís, que nos apresentou inicialmente o módulo transversal, como ao Pedro e ao Paulo, que nos apresentaram agora o módulo mais virado para a matemática, mas só aparecem mensagens de agradecimento e, como tal, se calhar vamos passar para o último ponto, e o último ponto é o da despedida da sessão, mas não sem antes chamar a atenção que na próxima quinta-feira, não às 18h30, mas às 18h, eu sei que é um pouco mais cedo e que poderá ser condicionante para alguns de vocês, mas como iremos ter na próxima quinta-feira, dia 26 de maio, a apresentação de 3 módulos, teremos que começar um pouco mais cedo também para que haja tempo para que eles possam ser apresentados e eventualmente colocadas algumas questões antes da hora de jantar. E como tal, mas voltamos a relembrar, a gravação está a ser feita e irá ser disponibilizada em lugar de destaque na nossa comunidade e como tal, mesmo que não assistam a parte ou na totalidade, poderão sempre revisitar o vídeo e voltar a algum ponto que seja do vosso interesse. Eu penso que não temos muito mais para dizer, deixar ainda aqui um tempinho para que possa aparecer alguma questão. Não aparecendo, passo à Teresa, que fará as despedidas em nome de toda a equipa de trabalho da DGE. Acrescentar, muito bem, obrigada, Gonçalo. Acrescentar que será esta quinta-feira que vem e a seguinte, portanto, falaste na próxima, não é? Mas já ficam já com um save da date, portanto, 26 Sim, falei apenas em relação ao 26 de maio, como sendo a próxima com mais 3 módulos, mas depois teremos também o 2 de junho com a apresentação dos restantes 3 módulos que ficarem ainda por apresentar. Ficam já com a data para guardar nas vossas agendas e depois recordaremos novamente, até porque teremos que vos fazer chegar o link das sessões. Queremos então agradecer a partilha, para já, a presença de todos e a vossa disponibilidade para estarem aqui, para estarem connosco e para se juntarem aqui na comunidade de formadores, e a partilha realizada pela Sílvia Covaneiro, o Luís Pereira, o Paulo Correia e o Pedro Alberto e o Paulo Correia. Eu baralho-me sempre com os pés. Agradecemos de facto a vossa apresentação
e a clareza com que o fizeram. E daí também não terem surgido ainda aquelas questões, portanto não houve nada a assinalar. Foram apresentações muito claras, muito sem qualquer dúvida a colocar, para já, mas acredito que esta comunidade, assim que ponha as mãos na massa e os que começa a explorar, que sintam-se à vontade para isso, porque temos a colaboração dos nossos autores que vos esclarecerão as vossas questões e vos responderão ao que for necessário. Muito obrigada então pela vossa presença e até dia 26 às 18 horas. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado.